tema que eu escolhi para essa noite, para falarmos um pouco a respeito do dia do idoso, é o seguinte: a promessa de uma boa idade feliz e frutífera. Mais uma vez, a promessa de uma boa idade feliz e frutífera. O texto base para esse tema que eu escolhi se encontra no livro de Salmos, capítulo 92, verso 14. A igreja pode abrir. Salmos, capítulo 92, verso 14. Amém? Salmos, capítulo 92, verso 14, diz o seguinte: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Toda a igreja pode repetir? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu acredito que a igreja, assim, desculpe com todo respeito, está recheada de velhos. Eu estou precisando de idosos, estou precisando de pessoas que realmente sintam a firmeza e proclamem realmente a palavra. Mais uma vez, Salmos capítulo 92, verso 14, com mais firmeza. Todos, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Essa é uma promessa que Deus fez para cada um de nós. Nós passamos por várias situações difíceis e para muitos velhice é sinônimo de doenças. Há pessoas que quando chega a uma certa idade só sabem falar de artrite, artrose, dor na coluna, dói da planta do pé até o último fio do cabelo. Não tem mais nada para fazer. A vida se resume em ficar dentro de casa, naquela velha cadeira de balanço. Muitos têm até aquele famoso ratinho de pilha para escutar aqueles programas antigos. Mas o que seria? Qual o significado realmente de viver uma velhice segundo a vontade de Deus? O tema é bem interessante. A promessa de uma boa idade feliz e frutífera. O que realmente é viver isso? Salmos capítulo 92, versículo 12 a 15 agora. Salmos capítulo 92, versículo 2 ao 15, diz o seguinte, a palavra de Deus: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos árvores do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, o verdadeiro significado de ser idoso deve ser esse. É necessário saber florescer, aprender, saber ter convicção que ainda darão frutos mesmo estando com idade avançada. É necessário perceber que na velhice, viver uma boa idade, é saber que está no tempo de frutificação também. Mas como Ezequias frutificar na velhice, sendo idoso, como eu já falei, nós não estamos falando de velhice, estamos falando de uma boa idade. Então, tempo de frutificar sim. Maturidade, colheita, compartilhar. São etapas que todos nós devemos passar enquanto seres humanos. Então, faz a frutificação. A primeira etapa que eu falei que eu saquei aqui é o tempo de maturidade. Duas figuras individuais que nós podemos ver nesse texto de Salmos que acabamos de ver é a palmeira e o cedro. Os irmãos sabem que tanto a palmeira como o cedro, ambas possuem grandes utilidades. Possuem firmeza e robustez fortes. Então, quando nós comparamos, temos essa figura do guarda trazendo para nossas vidas, essa é a promessa que Deus tem para nós também: sermos seguros, fortes, robustos, viver segundo o princípio de acordo com a vontade de Deus, é ter raízes profundas, suportar os ventos, as tempestades que a vida sempre nos apronta, ser longevos, robustos,
e presença acolhedora. Então, viver a boa-idade não é viver uma vida feliz, não é viver uma vida de doenças. Lógico que nós, enquanto seres humanos, iremos passar por situações também. Nós somos humanos, temos o nosso corpo, somos falhos, temos limitações, mas não devemos ter esse espírito de velho, e sim procurar termos um espírito de idoso. Tempo de maturidade é viver de maneira sábia, perceber que já viveu o suficiente para identificar o que de fato faz a diferença para viver o melhor do Senhor em sua vida. Então você tem bastante tempo para reconhecer de fato o que faz realmente a diferença em sua vida, de acordo com as promessas de Deus para ti. A segunda parte que eu coloquei aqui após a maturidade é o tempo de colheita. A fase que a pessoa, enquanto idosa, é a época em que os frutos são colhidos como resultado daquilo que se plantou na infância, na juventude e nos primeiros ciclos da vida adulta. Abriu a Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. O versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Duas importantes lições que podemos tirar desse versículo. Geralmente a gente coloca esse versículo para falar para os jovens, para os moços, mesmo. Mas eu queria trazer para os irmãos também que estão na fase da boa idade. A primeira lição que podemos tirar é que devemos aprender a saber plantar. Devemos saber plantar, fazer boas escolhas sob a direção de Deus nos verdes anos da juventude. Eu sei que para muitos não tem mais como voltar atrás. Com certeza não tem como. Mas como plantar ainda enquanto idoso? Não é? É sempre procurar fazer o melhor de Deus, buscar a Deus todos os dias, lendo as suas escrituras, procurando fazer a sua vontade. A segunda lição que podemos tirar desse texto de Eclesiastes é que os colheríamos na fase do idoso, a colheita, é resultado direto das escolhas que fizemos no tempo da semeadura. Tudo que nós semeamos enquanto jovens, nós colhemos enquanto idosos. Então vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Do 7 ao 9. Gálatas capítulo 6. Versículo do 7 ao 9. Vejamos o que diz a palavra de Deus a respeito. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, e se não houvermos, desfaleceremos. Então, é de grande importância a gente sempre procurar ter essa consciência, ser idoso. Nós, enquanto servos de Deus, devemos passar por essa fase de frutificação, ter a fase de maturidade, ter a fase de colheita e, por fim, a fase de compartilhar. Não devemos render somente para nós e nossos celeiros aquilo que Deus amorosamente nos concedeu durante toda a nossa vida. A boa-idade é o período de maturidade, colheita e compartilhamento da graça e da bondade de Deus. Então é um momento que a gente tem que também
compartilhar tudo aquilo que Deus tem nos deu no decorrer de todos esses anos. Ninguém aqui nasce idoso. Todos nós passamos por várias fases na vida. Já fomos crianças, já passamos pela adolescência, já fomos jovens, adultos, e muitos já se encontram na boa idade. Uma idade valiosa, uma idade que você pode não ficar parado e sim declarar, compartilhar a graça de Deus na vida de cada um. Para vivermos a promessa de uma vida feliz e frutífera, precisamos também viver tempo de renovação espiritual. Tempo de renovação espiritual. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31. Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31. Diz o seguinte: Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e inesgotável é o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, com águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Renovação, viver uma renovação espiritual, uma renovação pela comunhão com Deus. Esse texto é interessante porque ele se retrata a questão de ser jovem, que é fácil cair. Porque os jovens, nós sabemos que é normal ser eufórico, ter muita energia, viver os altos e baixos no momento da aprendizagem mesmo. Mas para nós, para você em casa, que tem uma idade, estão vivendo uma boa idade, você já tem o privilégio de viver algo a mais da promessa de Deus, ter a convicção que Deus está no controle de todas as coisas, e mesmo estando fraco, você é forte. Mesmo que você venha até mesmo cair, Deus há de levantar. Sempre está ao seu lado. Então, a renovação com Deus, a comunhão com Deus deve ser buscada e mantida em toda a dimensão do nosso tempo e circunstância. Devemos, em todos os momentos, aprofundar esse relacionamento com a proteção do Espírito Santo, fundamentados na fé em Cristo e na palavra de Deus. Então, devemos ter essa condição, ter essa fé, constantemente, na palavra, crescendo em conhecimento, mesmo se sentindo fracos. Renovação pelo senso do serviço cristão. É outra coisa bem interessante que eu coloquei aqui, é buscar estar ativo na obra do Senhor, mesmo tão limitados, sendo influência para os mais jovens, exemplos vivos da promessa de Deus para todos nós. Atos capítulo 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ter a alegria de prosseguir na proclamação do Evangelho de Jesus. Certo que enquanto houver fogo em nossos pulmões, nós temos muito a fazer na obra de Deus. Então, ser idoso não é ser velho. Ser idoso é ter a convicção que enquanto houver fogo, grandes coisas ainda podem fazer. Sendo exemplos, sendo testemunhas do Evangelho de Cristo para toda criatura.
né? Ser exemplo vivo para as pessoas que ainda virão, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos mais novos. Né? Então não tem essa conversa que acabou, não tem mais nada a fazer, só basta alguém para a igreja, escutar o banco, e muitas vezes termina porque tem aquela famosa dor na coluna, a voz, doente solado até o fio do cabelo, né? E aquela cadeira de balanço, chamando, vem, mas devemos cantar sempre. Porque quando temos Cristo em nossas vidas, enquanto nós vivemos essa verdade, devemos buscar essa renovação, né? Essa renovação pelo senso do serviço cristão. Mesmo limitados, buscarmos ser úteis na casa do Senhor. A comunhão com Deus e o senso de serviço cristão possibilitam a renovação espiritual na comunidade. Temos também como promessa de uma comunidade feliz e produtiva, né? E tem alguns cuidados especiais. Quais seriam esses cuidados que Deus vai querer? Cuidar da herança. Né? Cuidar da herança. Quando nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós passamos a ser herdeiros de algo grandioso, né? Que faz toda a diferença para nós. Então, assim como qualquer bem material, uma das nossas grandes heranças será o exemplo de fé, serviço e testemunho legados aos que nos sucederam. Então, é necessário termos esse cuidado na nossa vida espiritual, para que assim possa prosseguir o Evangelho de Deus. Né? Eu, como professor, não compreendo a palavra que estou aqui nessa noite, mas falo um pouco da minha experiência enquanto professor, eu tenho visto jovens se perdendo de uma maneira absurda. Eu trabalho com jovens adolescentes em sala de aula e vejo crianças se prostituindo, crianças se envolvendo com drogas, crianças sendo desviadas do que é certo, vivendo o que é errado. Ou seja, para a sociedade hoje, o que é certo está se tornando errado. Está havendo uma troca de valores. Então, cabe a nós, enquanto seres evangélicos, termos esse cuidado dessa herança que Deus nos proporcionou. Guardar nossa fé, estar em constante oração, pregando a palavra sempre que possível, sem descer dos vivos, para aqueles que precisam. Né? E para mim, enquanto professor, não é fácil ver meninas, adolescentes, vivendo uma vida grande. Ou meninos que se envolvem com drogas, ou roubo, ou outras e outras coisas mais. Nessa semana eu passei por uma experiência, não, 2 semanas atrás, passei por uma experiência interessante. Um dos meus alunos, ainda criança, ele tem uns 13 para 14 anos, chegou até mim e falou a respeito de não estar em condições de fazer minha prova. Até então eu fiquei, a mesma coisa. A primeira vez que um aluno meu chega para mim e diz que não está em condições de fazer a prova. E é normal o aluno nem falar, filha e a cabeça, isso mesmo, ou faz de qualquer jeito. Mas esse teve a capacidade, teve a maturidade, o respeito do aluno, de chegar até mim e dizer que não tinha condições de fazer a prova. Eu perguntei por que não tinha condições de fazer a prova. Então ele começou a falar a respeito da vida que eu estava vivendo em casa, a situação da família, a situação do avô dele, que estava confinado, estava tendo crises de ansiedade muito forte, e a mãe estava em desespero, a mãe dele em casa. E isso está atrapalhando muito o crescimento dele, certo? E o interessante é que ele é uma criança, mas tem um exemplo tremendo na vida. Ele mostrou uma firmeza tremenda em relação à sua fé. Professor, eu estou passando por isso, mas tenho fé em Deus, que tudo isso vai passar, que tudo vai mudar, que essa fase vai passar, que Deus vai fortalecer a família e vamos ser vitoriosos. Foi então que eu descobri que ele não era uma criança, mas tinha a convicção. Veja que grande exemplo para nós. Ele não é idoso, uma criança,
mas que está crescendo, sendo trilhado com o Senhor. Contou o testemunho dele para mim, não cabe agora contar, porque é longo demais, vai fugir um pouco do tempo. E assim, eu me sinto maravilhado, porque ele precisava escutar de conforto e eu fui confrontado. Porque inverteu as coisas aí. Naquele momento, para mim, eu ia fortalecer, mas só que de uma forma indireta ele me fortaleceu. Foi tremendo a experiência. Logicamente, também tem a minha palavra, perante a vontade de Deus. Falei para ele, me senti maravilhado, me deu um abraço e saiu fortalecido. Resolveu o problema? Ainda não. Mas eu dei logo a oportunidade de fazer a prova, fiz na vida e ele se recuperou, graças a Deus. Então, eu quero dizer a vocês, irmãos, a todos nós, serve de lição para nós, enquanto todos vocês, enquanto uma boa idade. É de grande importância você passar para os mais novos o que você realmente aprendeu, a experiência sua perante Deus, que você aprendeu, a experiência de fé que você tem. Porque se não for você, quem pregará? Não é? Quem vai contar as boas histórias de salvação a uma criança, se não for uma pessoa mais velha, conhecedora da palavra? Quem vai fazer a igreja crescer, se não for nós mesmos, como servo de Deus, orando, jejuando, batalhando, vendo aonde está errando, lendo a palavra, dando as mãos, ajudando um ao outro? Quem vai fazer, se não nós mesmos, conhecedores da palavra? Então a herança da fé é o maior patrimônio que podemos passar às gerações seguintes. 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Na minha versão, com o tema, Paulo antevê seu martírio. Diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como inundação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse texto, meu pai, minha mãe também gostava muito de repetir várias vezes, certo? E é de grande importância essa necessidade. Estamos convictos de que enquanto houver fogo, há esperança. Enquanto há fogo, há pessoas a serem salvas. Enquanto há fogo, há pessoas que precisam da nossa mão, das nossas orações, da nossa ajuda, para que possamos juntos, em uma só voz, declarar que só o Senhor é Deus. A melhor idade é o tempo de cuidar da herança da fé e do exemplo. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos, a promessa da unidade feliz e vitória, tem confusão. É você buscar a Deus todos os dias, mesmo cansado em oração, lendo a sua palavra, procurando fazer o bem sem olhar a quem, nos auto-vigilamos todos os dias, prestando atenção no que andamos fazendo, o que falta, o que precisamos fazer também para sermos diferentes, para fazer a diferença, para que assim possamos
garantir a nossa promessa com boa idade, feliz e frutífera. É onde podemos chegar para nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, e todos conhecer as boas novas desse nosso mundo. Eu poderia passar a noite toda falando sobre a boa-idade. Exemplo na Bíblia de pessoas que tiveram essa oportunidade de viver uma boa-idade enquanto vivos aqui na Terra. Eu só deixo aqui algumas, não vou falar só como declaração mesmo, a questão de Abraão e Sara, por exemplo, cumprir o propósito de Deus na sua velhice. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 22. Moisés, que começou a liderar o povo de Israel, já com uma certa idade, também adquiriu grandes vitórias nas suas batalhas. Davi, o grande rei de Israel, que morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e glória. Nós podemos ver claramente em 1 Crônicas, capítulo 29. Então, a partir do momento que buscamos viver submetidos e permanecemos nos princípios da palavra de Deus, podemos desfrutar de uma velhice feliz e igualmente viver em segurança nesse mundo tão inseguro. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos fortalecer e que não venhamos esquecer jamais: velho nunca, idoso sempre. Vamos viver a nossa paz de idoso com bastante excelência, segundo a